pública em plenário. Agora vamos acompanhar o senador Aloysio Nunes. Breves comunicações à Casa de iniciativas que tomei. Em primeiro lugar, quero comunicar que recorri hoje, tendo para isso o número regimental de assinaturas, da decisão da Comissão de Constituição e Justiça, que rejeitou a proposta de emenda constitucional número 33, da qual fui o primeiro signatário, que visa a desconsiderar a inimputabilidade dos maiores de 16 anos e menores de 18 anos, depois de transcorrido um processo judicial adequado perante a vara da infância e da adolescência, no caso em que esses adolescentes tenham cometido crimes hediondos, crimes de excepcional gravidade e que, portanto, caberia à Justiça aplicar-lhes o Código Penal. E, no caso de condenados, cumprirem pena num estabelecimento à parte, separado dos demais. Em segundo lugar, também quero noticiar requerimentos meus de informação a respeito de algo que me parece extremamente preocupante, que é o financiamento do BNDES, da Caixa Econômica Federal e agora da Petrobras, a um movimento que redundou numa enorme pancadaria no governo, no Distrito Federal, promovido pelo MST. Uma autêntica arruaça que deixou 30 policiais federais feridos, militares feridos, alguns com gravidade, e que, não obstante isso, receberam a bênção da Presidência da República, que lhes concedeu, com todas as honras, uma audiência no dia seguinte a esta baderna promovida por este movimento, estatizado, financiado por essas empresas estatais. Senhor presidente, o tema do meu pronunciamento hoje é um comentário a respeito, não da sessão comemorativa do Plano Real, mas das consequências, das reações que essa sessão suscitou. Durante a sessão memorável, em que se comemorou os 20 anos do Plano Real, com a presença do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir da iniciativa do senador Aécio Neves, no dia seguinte, houve uma série de pronunciamentos aqui no Senado que continuaram ainda hoje. O primeiro pronunciamento foi do meu querido amigo, o senador Aníbal Diniz, que fez o registro do acontecimento e na linha da conduta de Sua Excelência, conduta que Sua Excelência observa nessa casa, sem sectarismo, sem paixões, fez ali o reconhecimento da importância que teve o Plano Real e da figura do Presidente da República nessa construção coletiva e contínua da história recente brasileira. Eu imaginava que esse fosse o tom adotado pelo PT, que, curiosamente, não mandou nenhum representante, nenhum parlamentar petista, nem da Câmara, nem do Senado, esteve presente aqui nessa sessão. Embora outros partidos, inclusive partidos da base do governo, foram representados aqui, inclusive muitos de seus integrantes usaram a palavra durante a sessão. Depois do discurso de Aníbal Diniz, tenho a impressão que veio uma ordem unida. Vamos desancar o Plano Real e desancar o presidente Fernando Henrique. Eu acho que foi isso. Não tem outra explicação possível, a não ser uma ordem, baixou o centralismo no PT e a ordem é desancar o Fernando Henrique, desqualificar a sua ação, a sua passagem pela presidência da República, falsificar numa história inventada os acontecimentos recentes no país, a participação de Fernando Henrique e do PT nesses acontecimentos recentes que levaram à construção do Plano Real, à sua consolidação e à estabilidade da nossa economia, aliás, ameaçada hoje pela gestão temerária do PT, especialmente no que diz respeito à transparência das contas públicas. Mas talvez não tenha sido ordem unida, presidente. É que existe alguma coisa à flor da pele. Eu tenho para mim que o presidente Fernando Henrique tira o PT do sério. Tira o PT do sério. Olha, ele não é candidato. Ele exerce exemplarmente a sua função tutelar de ex-presidente da República.
Mas isso, a figura dele tira o PT do sério. O que houve aqui não foi uma sequência de discursos, foi um festival de faniquitos. Será que existe alguma mágoa, algum ressentimento pelo fato do presidente Fernando Henrique ter derrotado 2 vezes o presidente Lula e no primeiro turno? Não creio, porque o próprio presidente Lula tem em relação ao presidente Fernando Henrique uma relação de extrema cordialidade. Tem lá as suas rusgas, as suas diferenças, de vez em quando um chispa para cá, outro chispa para lá, mas se respeitam. A longa relação, desde o tempo ainda das greves de São Bernardo. A presidente Dilma, não creio. Eu acho que a presidente Dilma também tem gestos de deferência, de civilidade, embora ultimamente, um pouco nervosa com a proximidade das eleições, cisme em chamar os seus opositores de caras de pau e pessimistas. Mas, ao que eu saiba, o presidente Fernando Henrique tem sido poupado destes apodos. Acho que é remorso. Remorso, talvez, por não ter colaborado com o Plano Real. E eu vi uma explicação, agora há pouco, uma explicação da recusa do PT em sequer discutir com o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, as linhas gerais do que viria a ser o Plano Real, pelo fato de que a oposição tem que ter, evidentemente, a sua reserva, o seu resguardo, reservar-se o seu juízo crítico, é claro. Mas o que impede o diálogo? O que impede a colaboração? Meus caros colegas, eu me lembro ainda, eu era deputado federal, quando o presidente Lula assumiu. Já na transição, aliás, na votação do orçamento do primeiro ano da gestão do presidente Lula, nós tínhamos maioria no Congresso Nacional. E, no entanto, a orientação do presidente Fernando Henrique foi a de que todos nós deveríamos nos alinhar à orientação daquele que representava já o governo eleito na Comissão de Orçamento, que era o deputado Bittar, do PT do Rio de Janeiro. E assim foi feito. O presidente Lula se instala na presidência da República, tendo, felizmente, esquecido aquela pregação que desencadeou, inclusive, um pânico quando a sua vitória se vislumbrava no horizonte, a ideia de plebiscito da dívida externa e coisas assim. O presidente Lula chega ao governo e, pragmaticamente, resolve dar continuidade à reforma da Previdência. Pois o presidente Lula nos procurou, a nós, parlamentares do PSDB. Tivemos uma reunião com o presidente Lula, na casa do presidente da Câmara, o deputado João Paulo Cunha, em torno do nosso líder, Jutaí Magalhães, e ali, ouvindo as explicações do presidente Lula, tendo ele, inclusive, revelado a nós as dificuldades que encontrava junto a setores do seu partido, recebeu do PSDB o total apoio para a continuidade do processo de reforma da Previdência. Eu estou lembrando esse episódio, meus caros colegas, não porque queira ficar aqui fazendo arqueologia da história, é porque eu acho que esse tipo de atitude é, de alguma forma, emblemática e paradigmática. Um partido que se recusa a dialogar com o outro porque tem a expectativa de que o outro possa apresentar um candidato, o PT, e outro partido que, com outro temperamento político, e aí eu tenho certeza que não é apenas do PSDB, mas dos democratas e de outros partidos, de outras correntes políticas brasileiras, que se dispõem a dialogar e a conversar sobre o nosso país, sobre os seus problemas, sem a preocupação de puxar a brasa para as nossas respectivas sardinhas. Um partido que coloca o seu projeto de poder, o seu projeto partidário, acima dos interesses nacionais, e outro, consciente das suas limitações, consciente de que uma andorinha não faz verão, consciente que é preciso formar maiorias em torno de projetos, de propostas amadurecidas, discutidas, e que se dispõe a dialogar. Essa mesma atitude do PT, infelizmente, contamina e se exacerba hoje
neste ocaso do mandato da presidente Dilma, em que ela se aproxima da hora da verdade, a hora da reeleição. Quiseram fazer aqui uma defesa post-mortem do presidente Itamar Franco, como se o presidente Itamar Franco tivesse sido agredido por nós. O presidente Itamar foi agredido pelo PT. O PT expulsou a deputada Luísa Erundina das suas fileiras porque ela aceitou integrar o governo Itamar Franco naquele momento dramático, traumático, em que o Brasil vivia um processo de muita incerteza institucional a partir do impeachment do presidente Collor. O PT expulsou Luísa Erundina. Não queria conversa com Itamar Franco. Votou contra o Plano Real. Votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal. Votou contra o Fundef. Votou contra o Fundef. Felizmente, a história não parou ali. Felizmente, a história caminhou. Felizmente, o presidente Lula teve o bom senso de guardar os fundamentos da estabilidade da economia. Felizmente, o Fundef se estabeleceu, gerou frutos e demos um passo adiante com o Fundeb. Felizmente, a responsabilidade fiscal é algo que está hoje perfeitamente ancorada na consciência dos brasileiros, dos gestores brasileiros e mesmo dos cidadãos brasileiros. A história não está congelada no passado, mas se tivesse, meu Deus. O fato, senhor presidente, é que essas reações mostram um tipo de temperamento e de cultura política salvacionista. O Brasil vivia na pasmaceira, o Brasil estava parado, o Brasil estava à margem da história e, de repente, chega o PT para resgatá-lo. Tudo começa a partir daí. Senhores senadores, mesmo algo que nós valorizamos imensamente, assim como o PT, que é a luta pela redução das grandes desigualdades nacionais, sociais do nosso país, ela não começa com o PT, nem muito menos com o PSDB. O grande marco do Brasil novo, mas novo mesmo, em termos de liberdades, em termos de estruturas políticas, em termos, inclusive, dos fundamentos de políticas sociais, foi a Assembleia Nacional Constituinte, é a Constituição de 88, que, aliás, o PT se recusou a assinar. Ali que está o salário mínimo unificado nacionalmente, ali que está o salário mínimo para os funcionários, para o trabalhador rural que não teve condições de contribuir para a sua aposentadoria. Ali que está o delineamento do Sistema Único de Saúde. Não, a história não começou nem com os senhores, nem conosco. Essa é uma construção do povo brasileiro. O Brasil hoje, o Fernando Henrique tem razão, está melhor do que antes. Eu sei, todos nós sabemos que está melhor do que antes, em todos os planos. Agora nós queremos avançar, nós queremos mais, nós queremos corrigir o que está errado. E um partido que nega a história, que nega-se a aprender com as lições da história, como se a história não existisse, é um partido que não olha para os seus próprios erros, não olha para as próprias deficiências da sua gestão, que estão aí à vista de todos. Não adianta, como fez recentemente uma ilustre senadora do PT, querer mover uma moção contra o Banco Central norte-americano. Ou o ministro das Comunicações dizer que os empresários fazem beicinho e que precisam ser objeto de um tratamento psicológico. Não, os fatos estão aí, gerando preocupação, inquietude, desconfiança e gerando também esperança de mudar. Eu tenho para mim que partido que reage dessa forma à sua própria história e à história do Brasil não tem condições de aprender, não tem condições de avançar, de se livrar da má herança que ele mesmo criou. Por isso, nós queremos mudar. Muito obrigado.
Vossa Excelência, infelizmente, eu ficaria fascinado por debater com Vossa Excelência, mas o regimento não me permite, uma vez que estou usando a palavra pela pensei que fosse como orador inscrito, perdão. Mas não faltará oportunidade.